Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente já começa com uma notícia quente. Nós vamos começar falando do julgamento dos acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Hoje, os ministros do STF apresentaram seus votos e decidiram por unanimidade pela condenação dos réus, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Eles foram condenados a 76 anos e 3 meses de reclusão por serem os mandantes do crime. O major da PM, Ronald Paulo Pereira, foi condenado por homicídio e sua pena foi de 56 anos de prisão. Robson Calixto, ex-assessor, recebeu 9 anos de prisão. E o quinto réu, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado por obstrução à justiça e atrapalhar as investigações, com pena de 18 anos de prisão. Votaram os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Vamos ouvir então um pouco da pena dos irmãos Brazão, proferida pelo relator Alexandre de Moraes. Nos 3 homicídios, 66 anos nos homicídios. 66 anos e 8 meses. Mais 97. Mais 97 dá 76 anos e 3 meses. 76 e 3 meses. Isso. 200 dias multa, 2 salários mínimos cada. Exato. É isso? Exato. Ministro Cristiano Zanin, o total deu... Bom, Vossa Excelência ouviu. 76 anos e 3 meses, 200 dias multa, 2 salários mínimos. E os réus também vão pagar uma indenização por danos morais aos familiares das vítimas e o valor será de 7 milhões de reais. E no Jornal das 18h30 a gente traz a cobertura completa desse caso. Olha só, vamos mudar de assunto para lembrar, né? E lamentar porque aumentou o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá, cidades de Minas Gerais, após as fortes chuvas que atingiram a região. Agora são 40 mortos e 30 pessoas ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros entrou no segundo dia de buscas por desaparecidos nos escombros na zona da Mata Mineira. A chuva que caiu na região no início da semana deixou dezenas de mortos e mais de 3.500 desabrigados. Entre as vítimas da tragédia estão uma técnica de enfermagem socorrida com vida após permanecer mais de 15 horas sob os escombros, mas que não resistiu, e um policial penal que morreu ao tentar salvar a esposa e outros moradores de um prédio. Além deles, estudantes, outros profissionais da saúde, da segurança e da educação também foram vítimas das chuvas. Já foram registradas cerca de 800 ocorrências somente em Juiz de Fora. Esse número, a maioria é de escorregamentos de talude. Ameaças de escorregamento de barrancos e alagamentos, mais de 1.000 pessoas ficaram sem energia elétrica na cidade. Segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas. Olha, e nós vamos ver e ouvir agora o relato de desespero de alguns moradores das cidades de Minas Gerais que foram devastadas pelas chuvas. Acompanhe. Esta moradora conta como foram os momentos de tensão antes da tragédia. Lívia mora em um bairro de Juiz de Fora afetado pelas fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira. Mas umas 8 horas da noite, minha menina viu que estava descendo muita lama na água. E a gente já estava achando estranho que está descendo aquela cor daquela água. Aí passou uns 10 minutos, chegou a notícia que tinha desabado tudo. Foi um pavor terrível. Chegamos aqui, não tinha luz, a luz estava apagando, fio, muita gente que estava chorando, gritando, tentando ajudar. Os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. Trata-se de 12 casas que foram soterradas. Então, um quantitativo grande de pessoas que estavam em suas casas à noite, no momento de chuva. Então, o trabalho aqui vai ser demorado, minucioso, e a gente vai estar se dedicando com minúcia até o final do evento aqui.
Equipes de saúde do governo federal vão enviar médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais para auxiliar nas cidades afetadas. O governo de Minas informou que vai destinar mais de 48 milhões de reais para fortalecer a assistência à saúde nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walder Góes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, também vão fazer parte da Força-Tarefa Federal na região. E olha, mesmo em meio a uma situação triste como essa que a gente está vendo, ainda assim tem gente que tenta se aproveitar. Olha só que absurdo. Nós vamos mostrar agora um homem, ele foi preso em flagrante ao tentar roubar uma caixa de som de um comerciante que foi atingido pela enchente. Vamos ver. Quando o ambiente mais precisava da solidariedade da comunidade, em Ubá, Minas Gerais, um homem quis se aproveitar da situação, furtando uma caixa de som. Pro azar dele, um policial estava bem esperto e o alcançou rapidamente. Um outro suspeito até tentou convencer o policial de que eles não haviam furtado o objeto, mas não convenceu. Deixou o policial ainda mais nervoso. O segundo policial chegou na cena e colocou o comparsa para correr. Já o homem que furtou a caixa foi detido momentaneamente, mas em seguida liberado devido à gravidade da calamidade na cidade. De acordo com a polícia militar, os comerciantes estavam retirando os eletrônicos das lojas para poder compreender o quanto houve de prejuízo. E foi neste momento que o rapaz furtou o objeto. Muitas outras testemunhas informaram que mais comércios também sofreram furtos na região após os acontecimentos. E agora é hora da gente fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quarta-feira. E olha só, o Mato Grosso do Sul também foi atingido pelas fortes chuvas. E na capital, Campo Grande, olha só que notícia triste. Uma cachorrinha foi levada pela enchente, né? Ou melhor, um cachorrinho. E ele acabou morrendo afogado. Quem vai contar essa história é o Wellington Pael. A chuva que caiu ontem provocou alagamentos e destruição em Campo Grande. 3 residências localizadas no bairro Monte Castelo foram invadidas pela água. Porta caída e eletrodomésticos no chão, todos levados pela enxurrada. A cena descrita por uma moradora refere-se à situação em que ela encontrou a sua casa após o alagamento, 2 meses após mudar-se para o local. Ela não estava na residência durante a chuva e recebeu o aviso da sua vizinha de que o alagamento já estava se aproximando do relógio d'água. Além do prejuízo material, ela perdeu também o seu cãozinho Pirulito de 8 anos, que foi carregado pela enxurrada. A família encontrou o cachorrinho no bueiro da Rua de Baixo, após ele morrer afogado. Assim como nessa residência, outras 2 foram prejudicadas. Uma delas ficou totalmente alagada, enquanto o muro da outra foi derrubado. Um morador que estava no trabalho no momento do ocorrido recebeu uma ligação da sua esposa, que estava na residência junto com a filha de 11 meses. Ela pulou a janela com a criança no colo e os cachorros começaram a nadar. O vizinho da frente e um pedreiro tentaram arrombar o portão, mas não conseguiram. Tentaram até pular o muro, mas também não conseguiram. Em determinado momento, o portão teve uma pequena abertura e ela conseguiu então entregar a filha para eles. Com a criança em segurança, com mais tranquilidade, ela conseguiu sair do imóvel. De acordo com os moradores, o bairro já tem um histórico de alagamento devido ao número limitado de bueiros. O volume da água subiu tanto que estourou os portões e a enxurrada desceu e causou toda essa destruição. A previsão do tempo para Campo Grande hoje ainda é de instabilidade, com risco de chuva mais intensa agora à tarde e também no início da noite. A gente continua falando do Mato Grosso do Sul. Revoltados com constantes alagamentos no estado, moradores espalharam móveis destruídos pela chuva em uma avenida. Vamos ver agora com a Gabi Andrade.
Uma cena de indignação foi gravada por um morador que chegou à casa da mãe durante a madrugada e encontrou um cenário que se repetia: móveis boiando, barro espalhado e o desespero de quem, pela segunda vez em menos de 2 meses, viu tudo ser levado pela chuva. A chuva que atingiu a cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, deixou um rastro de prejuízos. O homem relata que, ao perceber a gravidade da situação, ligou para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros, mas não teve retorno. Em janeiro, a mãe já havia perdido a geladeira, o fogão e praticamente tudo que tinha dentro de casa. Com doações, ela conseguiu recomeçar, mas acabou perdendo tudo novamente. A água chegando no padrão de luz aqui, ó, tá vendo? Ó, onde eu tô aqui, ó. Lá liguei no bombeiro, o bombeiro só chama. O bombeiro não atende, deve estar tudo dormindo. Tá? Defesa Civil não existe plantão. Se a água chegar ali, ó, quem tá dentro da casa, olha lá a situação da minha mãe, ó, vai morrer todo mundo eletrocutado aqui, ó, tomando choque, tá? Vai morrer, olha aqui, ó, a fundura que tá isso aqui, ó. Lá na rua tá mais de 2 metros de altura, 2 metros e pouco de altura. Aí, ó, não tem 2 meses que ela perdeu todas as coisas, aí de novo, ó. Perdeu tudo de novo. Tudo de novo, cadê a prefeitura? Na manhã de ontem, moradores colocaram os móveis destruídos pela água durante alagamento no meio da Avenida Capitão Olinto Mancini, numa tentativa de chamar a atenção das autoridades para um problema que, segundo eles, é antigo e se repete a cada chuva mais forte. Segundo o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, os alagamentos atingiram os mesmos pontos de sempre, próximos às áreas que historicamente já enfrentam o problema. Não houve relato de feridos. Olha, a gente vai mudar de assunto agora para falar uma história absurda. Uma mulher, ela foi condenada no Rio Grande do Sul por inventar um filho, isso para poder receber uma pensão. E essa fraude durou 14 anos. Vamos ver agora com o Diogo Lachmann. A condenação foi determinada pela Justiça Federal em Passo Fundo. A investigação do Ministério Público Federal indicou que a fraude começou em 2008, quando a mulher solicitou o registro judicial de uma criança apresentada como filho de um indígena, morto em 2003. Com esse documento, um ano depois, em 2009, ela conseguiu a concessão da pensão por morte no INSS, benefício pago até maio de 2023. No processo, perícias comprovaram que a criança nunca existiu e que as impressões digitais usadas nos documentos pertenciam a outro filho da mulher. A sentença também aponta que o valor era depositado em nome do suposto filho e sacado com cartão magnético até a idade limite do benefício. A defesa alegou ausência de fraude e citou documentos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas a juíza entendeu que a acusada conduziu todas as etapas do processo. A pena foi fixada em 1 ano, 9 meses e 10 dias, substituída por serviços comunitários e multa. A justiça determinou ainda a devolução de mais de R$151 mil que a mulher recebeu indevidamente. A decisão cabe recurso. E olha, outra história absurda. No Rio de Janeiro, a porta de um ônibus abriu e uma cadeirante caiu no meio da rua. Quem vai trazer as informações agora é o Anderson Nascimento. Uma passageira caiu de um ônibus da linha 600, depois que a porta destinada a cadeirantes se abriu durante o trajeto na altura da Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, a mulher é cadeirante e estava apoiada na porta no momento em que o coletivo fez uma curva. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento após o acidente. O motorista e outros passageiros desceram do veículo para prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da mulher. Em nota, a Rio Ônibus informou que lamenta o ocorrido, que está acompanhando o caso e que aguarda a realização de perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Olha, e a partir de março, o processo para tirar a carteira de motorista lá no Rio Grande do Sul terá novas regras. E entre as mudanças está a liberação de instrutores particulares, autônomos, e também do uso de carro próprio nas aulas práticas. Olha só que mudança, hein? Vamos ver novamente com o Diogo Lachmann.
A partir do dia 10 de março, instrutores autônomos de direção passam a atuar oficialmente no Rio Grande do Sul. O cadastro já está disponível no site do DETRAN-RS e até lá o órgão não reconhece aulas fora dos centros de formação de condutores. Na mesma data, também entra em vigor a liberação do uso do carro próprio no processo de habilitação. Apesar das mudanças, o DETRAN mantém a cobrança de R$ 48,64 para quem precisar refazer a prova prática. A decisão contraria uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que prevê isenção na segunda tentativa. No entanto, o DETRAN-RS afirma que o texto não deixa claro se a isenção é obrigatória ou facultativa para cada estado. O tema foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado em janeiro e, por enquanto, não há previsão de mudança. Em nota, o Ministério dos Transportes defende que a aplicação da regra deve ser uniforme em todo o país. Questionada sobre possíveis penalidades em casos de descumprimentos, a pasta não respondeu. E agora um alerta. Em apenas 2 meses de 2026, o Brasil já registrou 88 casos de Mpox, e a maioria em São Paulo. Vamos entender melhor, então, os motivos com o Felipe Takahashi. O Brasil já registrou 88 casos confirmados de Mpox em 2026, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Outros 2 casos estão em investigação. O que assusta é que o número praticamente dobrou em poucos dias. No dia 20 de fevereiro, eram 48 casos confirmados no país. Apesar do aumento recente, não há registro de mortes neste ano. De acordo com a pasta, a maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados da doença. Em 2025, foram confirmados 1.079 casos e 2 mortes no Brasil. No mesmo período do ano passado, o país tinha 215 casos registrados. A maior parte das infecções em 2016 foi registrada em São Paulo, com 62 confirmações. Os demais casos estão distribuídos em 15 no Rio de Janeiro, 4 em Rondônia, 3 em Minas Gerais, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Distrito Federal e 1 no Paraná. Segundo o infectologista Dr. Renato Kifuri, apesar dos números assustarem, ainda não é motivo de preocupação. Não há motivo nenhum para pânico. A Mpox é uma doença que ainda registra-se poucos casos aqui no Brasil. A palavra é tranquilizadora, apesar de ser uma doença com potencial de gravidade, ainda são poucos os casos registrados no país. O Ministério da Saúde informou que segue monitorando a situação e atuando em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas estaduais. Mas que vírus é esse que tem causado tanta preocupação para profissionais da área da saúde? A Mpox é uma doença viral causada pelo vírus Monkeypox, da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele que podem surgir no rosto, mãos, pés, genitais e outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e autolimitada, mas pessoas com imunidade comprometida podem ter maior risco de complicações. Não existe tratamento específico para a Mpox. A orientação médica costuma ser permanecer em casa enquanto as bolhas não cicatrizaram por completo, para evitar transmitir a doença e controlar os sintomas, ficando de olho na hidratação e na alimentação adequada. A OMS também orienta não coçar as lesões ou estourar as bolhas, o que pode facilitar a transmissão do vírus e ainda deixar feridas abertas para infecções bacterianas oportunistas. Olha, em Santa Catarina, os bebês recém-nascidos, né? Eles já vão sair do hospital, da maternidade, com a carteira de identidade. O procedimento agora será padrão no estado. Vamos ver e entender com a Michele Veiga. Pois é, Santa Catarina é sempre pioneira nessa questão da documentação da identidade. Começou assim na carteira digital, né? Quando ela veio a primeira versão, a segunda também, agora a definitiva. E está em fase de testes de uma iniciativa da Polícia Científica aqui do estado para a identificação da Carteira Nacional de Registros, aí, a Carteira Nacional para recém-nascidos, que já saiam da maternidade já com a primeira via
via dessa carteira de identidade, a famosa CNI. Aí, no caso, a criança já nasce, tem a certidão de nascimento especificada e a carteira feita. Segundo o órgão, a ideia é que esses bebês tenham garantido aí os seus registros civis logo após o nascimento, ampliando o acesso à cidadania desde os primeiros dias de vida. Mas, tudo isso, o cadastramento ainda está dentro das conformidades, ele vai acontecer dentro da maternidade por meio de um sistema já integrado com a emissão da primeira via. A medida, segundo a Polícia Científica, vai representar um avanço na modernização desses serviços de identificação civil aqui no estado, além de reduzir o deslocamento das famílias e agilizar o processo burocrático. Mas a última etapa vai acontecer ainda, para avaliação. Entre dia 11 e 13 de fevereiro, eles fizeram mais um fluxo aí para ver se estava tudo certo e agora vão ser operados aí outras instâncias, produção de documento, ambiente hospitalar, enfim, todo esse projeto que está em fase de análise para ser concretizado aqui no estado. Então, portanto, Santa Catarina mais uma vez vai inovando para tentar trazer já essa nova carteira de identidade nacional, que lembrando, se você não mudou ainda, tem o prazo de mais 9 anos. Tinha 10 no ano passado quando ela foi inserida, instituída. Então, tem mais 9 anos para fazer a troca do documento, lembrando que o CPF será o número base, o RG vai ficar escondidinho dentro dela. O que vai valer mesmo vai ser o CPF, então é a nova forma de identificação do país. Também começou em teste aqui em Santa Catarina e acabou se desenvolvendo a partir daqui, como piloto, e agora o Brasil inteiro faz. Mas esse modelo de sair já de dentro da maternidade com a carteira facilita também, Pai, mãe, a gente sabe que é pai e mãe, na creche já precisa da identidade, já precisa para o posto de saúde, tudo, porque a criança já sai com todos os documentos confeccionados. E a carteirinha facilita, não tem que ficar andando com certidão de nascimento, mais documento, mais coisas. Então fica muito mais fácil, é claro, Identificação das crianças, sempre prioridade. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Boa quarta-feira para você. Quarta-feira, aliás, Bruno? De bola rolando. Quarta-feira de jogos. Então, vamos começar falando porque tem brasileiro na pré-Libertadores. Aliás, com missões difíceis, enfrentando aí, buscando a classificação. Pois é, Kleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, as duas equipes terão cenários iguais. Tanto o Bahia quanto o Botafogo foi derrotado no jogo de ida fora de casa e agora contarão com o apoio de suas torcidas para avançarem na competição. Nesta noite, os brasileiros terão que jogar contra o relógio e a cera dos seus adversários. Bahia e Botafogo entram em campo para disputar o jogo de volta da pré-Libertadores. As duas equipes brasileiras começaram mal a competição e agora vão contar com o apoio de suas torcidas para avançarem no torneio. O Bahia recebe o O'Higgins, do Chile, na Arena Fonte Nova às 19 horas. O tricolor foi derrotado por 1-0 no Chile e, jogando em casa, vai precisar vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Empate ou derrota do esquadrão dá a vaga para o O'Higgins. Para esse confronto, o Bahia contará com a sua casa lotada para buscar o resultado e não ficar sem calendário internacional em 2026. Entretanto, os chilenos também vão encher o setor destinado a eles. Caravanas direto do Chile chegaram ontem na Bahia e já fizeram a festa na sua chegada. O Botafogo vai enfrentar um cenário parecido ao do Bahia. Os cariocas foram derrotados por 1-0 jogando na altitude para o Nacional de Potosí. Agora recebem a equipe boliviana às 21 horas no estádio Newton Santos, que terá as arquibancadas lotadas, já que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos aos botafoguenses. O técnico Martim Alcemi poupou os titulares na partida da Taça Rio do fim de semana e agora contará com força máxima nesta noite. Danilo, que nem relacionado foi devido a problemas físicos, deve ir a campo hoje e jogar no sacrifício para reforçar o glorioso. E Bruno, ainda sobre bola rolando, hoje nós teremos mais partidas, só que pelo Brasileirão, não é mesmo? Fala pra gente aí como vai ser a rodada. Com certeza, Kleber. Bom, além dos brasileiros na pré-Libertadores, hoje teremos 6 partidas pelo Brasileirão. Vamos ver a tabela. Bom, a quarta rodada inicia nesta quarta com 2 partidas no mesmo horário. Às 19 horas, Bragantino e Atlético Paranaense duelam no estádio Cícero de Souza Marques, no interior paulista.
enquanto Remo e Internacional jogam em Belém, no estádio do Mangueirão. Um pouco mais tarde, às 19h30, Coritiba recebe o São Paulo no estádio Couto Pereira. E às 20 horas, teremos Corinthians e Cruzeiro jogando no Mineirão. Primeiro reencontros das duas equipes após a semifinal da Copa do Brasil. E às 21h30 é a vez de Grêmio e Atlético Mineiro medirem forças na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E também às 21h30, encerrando os jogos de hoje, Palmeiras e Fluminense jogam na Arena Barueri, as duas equipes que vêm muito bem na temporada e devem fazer uma grande partida aí na Arena Barueri, Kleber. Olha, Bruno, uma quarta-feira repleta de jogos, aliás, bons jogos. E claro, eu quero sua opinião, quero seus palpites. Vamos começar pela pré-Libertadores, onde teremos o Bahia e o Botafogo. Ambos jogam em casa, porém, ambos estão aí em desvantagem nos confrontos. Qual é a sua perspectiva para essas partidas e seu palpite? Olha, claro que jogar, né, contra os times aí sul-americanos é muito difícil, ainda mais você não tendo o resultado a seu favor, claro. Agora o Bahia e o Botafogo vão jogar em casa, vão contar ali com o apoio de sua torcida, porém eu não vejo eles se complicando nessa noite. Acredito que tanto o Bahia quanto o Botafogo devem se classificar ainda no tempo normal. Eles vão ficar aí com 2-0 para o Bahia e 3-0 Botafogo. Um bom palpite, eu acredito que não vai ser tão fácil assim. Talvez eu diga aí, o Botafogo que vem com uma campanha irregular possa se classificar nos pênaltis, 1-0, e depois consegue a vaga nos pênaltis. Já o Bahia não, o Bahia vem bem esse ano. Essa derrota parece que foi a única, inclusive, no jogo de ida lá no Chile. Até então não havia perdido na temporada. Eu acredito que o Bahia sim consegue se classificar no tempo normal, 2-0. E agora, no Paulista, o jogo mais importante, talvez, Fluminense e Palmeiras, ou melhor dizendo, Palmeiras, que é o mandante, e Fluminense. Qual o seu palpite? Olha, eu vou ficar aí com a vitória do Palmeiras. Claro que as duas equipes vêm muito bem, venceram aí no campeonato estadual, tem a vantagem, mas eu acredito que jogando em casa, o Palmeiras tem um elenco aí que tem jogadores mais repletos, vem com um maior investimento, por isso eu vou ficar aí com a vitória do Palmeiras por 2-1 nesta noite. Eu também acho que o Palmeiras vence 2-0. Vamos mudar de assunto agora, porque teve uma cena curiosa essa semana que viralizou no futebol turco, não é? Pois é, Kleber. Jogadores de futebol amador turco salvaram a vida de uma gaivota de um jeito heróico. Bom, após realizar uma massagem cardíaca após o animal ser atingido pela bola. Vamos ver o vídeo que viralizou nas redes sociais. Cenas heróicas em um campo de futebol na Turquia. Uma gaivota foi salva por um jogador amador turco após ser atingida durante uma partida. A ave caiu no gramado ao levar uma bolada e foi socorrida pelo capitão de um dos times, que realizou massagem cardíaca. Os atletas das duas equipes pararam para observar, enquanto Gani Chatan pressionava a caixa torácica do animal. O vídeo do salvamento viralizou nas redes sociais. Em entrevista à agência de notícias Anadolu, Chatan explicou que a primeira coisa que veio à sua mente foi fazer a massagem cardíaca, mesmo sem ter treinamento em primeiros socorros. E apesar de seu time ter perdido a partida, o capitão afirmou que o mais importante foi ter contribuído para salvar uma vida. Após recuperar a respiração, a gaivota foi retirada do campo pela equipe médica, que cuidou de sua asa ferida. Bom, Kleber, que bom que essa história, no final das contas, terminou bem, né, para todos os lados. Realmente. Eu fico por aqui, uma excelente tarde a você e a todos que nos assistem. Às 18h30 eu volto com mais informações. Muito obrigado, Bruno. E essa edição também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.